Ao longo do século, a figura de Joana d'Arc recebeu inúmeros adjetivos: bruxa, santa, herege, louca, mártir, feminista, líder militar e, claro, heroína. A história da camponesa que se transformou em um mito é fascinante justamente por toda a controvérsia ao redor dela. Joana d'Arc teria nascido em 1412, na aldeia do Rémy-la-Pucelle, no noroeste da França. Era filha caçula de uma família de camponeses e desde criança frequentava a igreja. Mas agora vamos entender o contexto histórico em que Joana d'Arc vivia. Desde 1337, França e Inglaterra se enfrentavam na Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Tratava-se de uma disputa por soberania sobre o território francês. A própria vila em que ela nasceu já tinha sido atacada por borguinhões, aliados dos ingleses. O falecimento do rei Carlos IV, que não deixou herdeiros, abriu caminho para que o seu sobrinho, o rei inglês Eduardo III, reivindicasse os direitos de sucessão. Então, aliada à religiosa e às vozes que a motivaram, Joana assumiu que apenas uma França forte e soberana poderia derrotar os inimigos. Além de ajudar o rei francês Carlos a chegar ao ponto poucos anos depois, convenceu um funcionário local do reino francês e levarem uma audiência com Carlos. Em 1429, Joana de Arc entrou para a história da França ao escrever uma carta ao chefe de ocupação inglesa, o que derruba o mito de ser analfabeta. Apesar de ter pouca educação formal, era capaz de ler e escrever conforme comprovam certos documentos assinados por ela. Foi nesse período que a jovem cortou os cabelos e passou a se vestir com trajes masculinos, com a suposta intenção de ganhar o respeito da população quanto às suas pretensões de ingressar no exército francês. Nessa altura, ela já havia se tornado uma lenda. As pessoas queriam vê-la e tocá-la. Joana, vestida de guerreiro, injetou esperança na população. O povo via nela a concretização de uma antiga profecia, segundo a qual a França seria salva por uma virgem. Participação em batalhas. Ela recebeu armas, vestimentas e autorização da corte para liderar uma tropa com mais de 7.000 soldados. Joana de Arc foi fundamental para elevar o moral da tropa, que estava desgastada. Existe um debate sobre a atuação dela nas batalhas. Segundo alguns historiadores, o papel de Joana seria mais tático e motivacional, e não lutando em campo de batalha. Apesar disso, ela foi fundamental para 2 vitórias expressivas da França, em Orleans e em Reims. A conquista da cidade de Reims, inclusive, permitiu a coroação de Carlos VII, em 17 de julho de 1429. Os ingleses derrotados iniciaram uma conspiração contra Joana em 1430. Borguinhões a capturaram durante a Batalha de Compiègne, quando tinha 19 anos. Em seu julgamento, Joana d'Arc foi acusada de bruxaria e condenada à morte pelo governo inglês. A Santa Inquisição foi utilizada para julgá-la. Joana d'Arc foi queimada numa fogueira em praça pública em 30 de maio de 1431, na cidade francesa de Rouen. Mais de 500 anos depois da morte, a imagem de Joana foi ressignificada em 16 de maio de 1920. A heroína foi canonizada pelo Papa Bento XV. Atualmente, a Santa Joana de Arc é considerada padroeira nacional da França. Inclusive, há igrejas dedicadas a ele no Brasil, nas religiões afro-brasileiras. É secretizada como Obá, orixá, que também é uma guerreira e representa a força feminina.